livro do Apocalipse. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. Versículos 7 ao versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém pode. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas mesmo assim obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Olha, suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela em Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu estudando sobre esta carta à igreja de Filadélfia, eu tive algumas identificações da IBMA com essa igreja aqui, né? E no decorrer do assunto vocês poderão perceber como nós nos identificamos muito com essa igreja, a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia no grego significa amor fraternal. A cidade de Filadélfia fica situada a 43 quilômetros a sudeste da cidade de Sardes, que foi a que nós falamos há 15 dias atrás sobre a igreja de Sardes, do capítulo 3 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. Ela fica a 43 quilômetros a sudeste de Sardes, na planície de Hermos. Foi construída por Átalo Filadelfo. Átalo Filadelfo II. Em uma parte do monte Têmulos, no ano 17 da nossa era, da era cristã, né? E foi destruída posteriormente por um terremoto. Porém, logo foi reconstruída e restaurada. Ao contrário de algumas das 7 igrejas, recebeu conforto e animação da parte de Jesus Cristo, sem ser censurada em nada. Era uma cidade de grande
importância comercial e estrategicamente localizada como porta de entrada do elevado planalto central da província romana na Ásia Menor. Na cidade de Filadélfia havia um centro de adoração a Dionísio. Como em todas as outras anteriores, tinha suas entidades de adoração, como aqui em Pernambuco tem, Rio Grande do Norte tem, João Pessoa tem, Fortaleza tem, o Brasil tem até a padroeira do Brasil, não é? Que é Dona, como é o nome dela? Dona Aparecida, não é? Que é a padroeira do Brasil. Assim, as cidades de antigamente também tinham seus cultos e adoração a deuses que não é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali na cidade de Filadélfia havia um centro de adoração a Dionísio, que era considerado o deus da vegetação, da fertilidade, segundo a mitologia grega. Seu nome romano era Baco. Na mitologia grega era Dionísio. Na cultura romana chamava-se Baco. Embora fosse o deus da fertilidade, da vegetação, sua adoração estava ligada à produção e ao uso de vinhos. Na mitologia, Dionísio era filho de Zeus com uma mulher chamada Célide. Sua mãe foi fulminada, veja que Deus, viu? Foi fulminada quando teve a visão da glória de Zeus, enquanto Maria foi agraciada por Deus por receber a mensagem de Gabriel para gerar Jesus. Ela foi fulminada, porque as coisas do diabo é assim, irmão, só para destruir. Enrola. É como a pessoa que faz parte das seitas, né? Quando descobre-se a mentira, ele inventa-se outra para tentar cobrir a mentira que ele ensinou. Como ele não consegue justificar o erro teológico, aí ele inventa outro e assim sucessivamente. Quando adulto, Dionísio saiu pelo mundo ensinando a viticultura e propagando o seu culto, que consistia de muitas danças selvagens. Veja o culto de Dionísio, veja se esse culto não está hoje aqui ainda, não existe entre as pessoas que não servem a Deus. O culto a Dionísio consistia de danças selvagens, extravagantes, orgias sexuais e todo tipo de excessos. Daí, Jesus Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia. Jesus chega para esta igreja, para o anjo da igreja. Veja aí, você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Capítulo 3, verso 7 do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Olha para aí como Jesus se apresenta. Como o santo e verdadeiro. Não tem outro. O resto é tudo falsificado. Não é? Jesus se descreve como aquele que é santo literalmente. Vamos dizer assim, ao pé da letra, como o Matuto disse. Quando Isaías, lá no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, quando ele vê a glória do Senhor, a Bíblia diz que Isaías exclamou, gritou e disse: ai, que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Santo, viram o Senhor. O seu séquito enchia todo o ambiente.
E eu vi os querubins voando de um lado para o outro. Eles tinham 6 asas. 2 eles cobriam os pés. 2 eles cobriam os rostos. E 2 eles voavam. E cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia como o Santo. Um nome que realmente revela a sua divindade, de quem realmente ele é. O Santo de Deus. O enviado para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Ele também é representado, dentro desse contexto, como verdadeiro e santo. Na palavra grega é aletinos. A palavra grega para verdadeiro é aletinos. Ele é o único santo e verdadeiro. E dentro da tradução dessa palavra grega, aletinos, no sentido, ela quer dizer que ele é santo e verdadeiro no sentido real, mesmo que nós não estejamos vendo, mas ele é real. Ele veio a este mundo. Ele se manifestou entre nós. O apóstolo João, em uma das suas cartas, que nós iremos ver aqui, se não me falha aqui, Tico e Teco, primeiro João. Quando Jesus diz, quando o apóstolo João diz, no capítulo 1 e verso 1 da sua epístola, o apóstolo João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João viu, João estava escrevendo o que viu ele. E aqui, em Apocalipse 3,7, João, que agora estava tendo a visão, que não estava mais vendo o Cristo humanizado, mas o Cristo divinizado. E ele estava afirmando que ele era real. A palavra, como eu falei a você, a palavra verdadeiro é uma palavra grega, que o sentido, o significado dela, aletinos, quer dizer real, ideal, genuíno, autêntico. O Jesus autêntico que João pegou, que João abraçou, que João reclinou a sua cabeça em seu peito, ele agora estava vendo ele divinizado. Imagine, irmãos, João ter contemplado Jesus, abraçado Jesus, comido na mesa com Jesus, andado com Jesus, agora estava vendo ele em estado de glória, glorificado. Que privilégio, né? Esse apóstolo João teve. De ver Jesus em suas duas fases, humana e divina. E ele diz que ele era real. Ele poderia dizer isso com toda convicção e certeza, porque João conviveu, viu, sentiu, apalpou, o abraçou. E diante disso, Jesus Cristo, como o cabeça da igreja, é descrito ao mesmo tempo como aquele que tem uma santidade e uma verdade, ou a verdade absoluta. Jesus também se apresenta à igreja de Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha. E muitas vezes a gente não entende essa expressão de Jesus dizendo que tem a chave de Davi. Não é? É que Jesus
que ressuscitou, que está nos céus, se apresenta e diz que tem a chave de Davi, um homem que já morreu. Mas quando ele usa essa expressão, ele tem a chave de Davi, ele está falando ali dos tesoureiros de Davi, dos tesoureiros de Ezequias. Isso está escrito, vamos ver, Ezequiel, livro de Isaías, capítulo, se não me falha a memória, 22 e 22 de Isaías. 22 e 22 do livro do profeta Isaías. Que diz assim: porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Aqui, essa profecia está falando, aqui, fazendo referência não só a Cristo, mas também a Eliaquim, que era o tesoureiro-chefe da casa do tesouro real. Eliaquim era como se fosse o Marinaldo daquela época, o Elzima daquela época, que tinha a chave do tesouro, do reino, que guardava, que contava, que recebia e guardava ali. E João faz menção a esta profecia, dizendo que Jesus é Ele que tem a chave dos tesouros de Deus. E é Ele que dá os tesouros de Deus a quem Ele quer. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, não tem quem possa abrir. E após essa expressão que Ele usa para a igreja, Ele está dizendo para aquela igreja que as portas que mais adiante o Senhor iria abrir, Ele iria de alguma forma criar uma situação e iria suprir a condição da igreja. A chave é o símbolo de autoridade. A expressão chave de Davi evidentemente tem um significado messiânico, referindo-se a Jesus Cristo, porque a Ele pertence toda a autoridade no céu, na terra e no reino dos mortos. A gente vê essa mesma expressão no capítulo 1 do Apocalipse, verso 18. 1 e 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Chave era símbolo de autoridade, aquele que tinha autoridade para entrar e sair. Chave era símbolo de controle, de domínio. E diante disso, irmãos, nós podemos ver que por pouca coisa a gente perde o tino da coisa, perde até o tino da vida. A gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente desanima, Satanás coloca na cabeça da gente muitas dúvidas, incertezas e inseguranças. E isso muitas vezes faz com que nós saiamos do lugar que Deus quer que nós estejamos. E quando a gente sai do lugar, a gente volta para o final da fila. Quando a gente fica no lugar, nós estamos andando na fila. A fila não está parada. Mas quando a gente sai da vontade de Deus, a gente volta para o final da fila e a fila fica parada. Não anda. Porque a salvação de Deus é para todos que querem ser salvos. Mas as bênçãos
condicionada à minha posição em Deus, à minha obediência a Deus. Se eu permanecer nele, diz João capítulo 15, verso 5, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas o segredo é permanecer. As pessoas querem viver de todo jeito e querem, Senhor, me dá, como se Deus fosse um banco. Eu chego lá, passo o cartão e chega a bênção. Não. Você deve servir a Deus, não por aquilo que Ele pode lhe dar, porque Ele tem poder para lhe dar. Mas você deve servir e seguir a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. Ele é aquele que nunca vai mentir para você. Glória a Jesus. Que nunca vai te trair. Que nunca vai te deixar. Que nunca vai te desamparar. Que não vai te deixar você em situação difícil, que você pensar que está só, Ele vai continuar dizendo, eu sou o teu pastor. E de nada tu terás falta. Glória a Jesus. No livro de Jó, vamos ver aí, livro de Jó, capítulo 12, verso 13 e 14. Jó, capítulo 12, 13 e 14. Diz a palavra de Deus, Jó, capítulo 12, verso 13 e 14. Mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho. O que Deus destrói, não há como se possa reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém consegue libertar. Não é forte, irmão? Quem Ele prende, ninguém solta. Agora, quando Ele solta, ninguém prende. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus absoluto. E a fidelidade de Deus com a igreja. Só tem duas igrejas, irmãos, que não foi censurada nas cartas que foram escritas. A igreja de Esmirna, que nós já falamos, e a igreja de Filadélfia. O que significa Filadélfia? Quem lembra? É amor fraternal. Amor pelo menos uma, Jesus. Glória a Deus. Amor fraternal. Amor fraternal. E, irmãos, Jesus deixou claro que conhecia as obras daquela igreja. Verso 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tendo pouca força, mesmo você assim com pouca força, mas você me obedeceu e não negou o meu nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia, Cristo disse, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Literalmente, isso foi literal na vida daquela igreja. E isso aconteceu de fato na vida daquela igreja. A figura de uma porta aberta fala da oportunidade que Deus estava dando àquela igreja. Era bem familiar para os cristãos do primeiro século ter portas abertas. E essas portas abertas, elas eram tanto portas de escape como oportunidades de Deus para que a igreja exercesse o seu papel de igreja. Os primeiros missionários da igreja, vocês lembram quem foram os primeiros missionários da igreja? Quem foi? Os apóstolos. Capítulo 13 do livro de Atos diz que a igreja de Antioquia orava e jejuava. Coisa que é difícil hoje, né? As igrejas
estão perdendo esse foco, irmãos. Não pode se perder esse foco. É verdade. Nós precisamos nos dobrar em oração. Aleluia. Orar, de fato. Hoje se tem mais período de tantas outras coisas do que período de oração. E eu gostaria até de propor à igreja aqui. Hoje pela manhã, enquanto eu fazia alguma coisa em casa, ali ouvindo e orando, Deus trouxe ao meu coração para que a gente entrasse, irmãos, em uma semana toda, sem intervalo de oração. O culto de doutrina, oração. Culto discipulado, oração. O ciclo de oração já tem oração, mais oração ainda. E na sexta-feira, quando a gente não tem culto aqui, mas a gente em casa, você vai se comprometer de tirar o seu período de oração e de jejum em casa. Essa semana nós vamos ter o aniversário da igreja. E o Espírito Santo hoje pela manhã trouxe essa mensagem ao coração. Amém. Glória a Deus. Para a gente entrar em oração. Pela vida da igreja de Cristo. Pelas famílias que compõem a igreja. Pelos missionários que vão levando o ID de Jesus. Que também são representantes da igreja. E a Bíblia diz em Atos 13 que a igreja orava e jejuava e disse o Espírito Santo. Irmãos, quem tem que falar na igreja é o Espírito Santo. Se você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, tem duas coisas erradas. Ou é com você ou é com a igreja. Porque a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo que para a gente ache duro, mas tem que ouvir. Tem muitos crentes convencidos, mas não convertidos. Convencidos que a igreja é um lugar agradável. Convencidos que a igreja é um ambiente bom para se criar os filhos. Para se gerar uma família. Convencidos que a igreja é um lugar onde Deus está e Deus habita, mas não estão convertidos. Por quê? Porque não aborrecem ao pecado. Acham natural errar, acham natural pecar. Lembro-me agora de um escritor e pregador. Ele dizia assim: quando eu leio as Escrituras, sinto vergonha do cristão que sou, mas não desisto em ser o cristão que Deus deseja que eu seja. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia a gente descobre o quanto a gente precisa ser mudado. Glória a Jesus. E tem pessoas que pecam, tentam justificar seu pecado, se afastam e dizem: eu não vou por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Não, você não vai porque você realmente não se converteu. Porque quando a gente se converte, irmãos, uma das coisas que nós devemos sentir é amor por Cristo. Não sentir vergonha de Cristo. Rapaz, alguém quer aceitar Jesus? Eu quero ser crente, mas não queria ir lá na frente não, porque eu tenho vergonha. Como é que pode, irmão? Não, porque eu sou tímido. Eu não gosto muito que as pessoas fiquem olhando para mim, não. Como é que a pessoa vai sair na rua e não vai ser visto? Como é que eu vou estar aqui no púlpito pregando a palavra e os irmãos vão ter que olhar lá para a rua
Como é que pode? Jesus estava dizendo para aquela igreja de Filadélfia que ele era o santo e era o verdadeiro. Que ele falava com aquela igreja. Ele estava se dirigindo àquela igreja. Assim como o Espírito Santo falou na igreja de Antioquia para separar Paulo e Barnabé para serem enviados. Como a gente precisa ainda orar, buscar, sairmos de nós mesmos, sair da gente. A gente se afunda nos nossos sentimentos. Olha, eu estou tão triste, mas Deus falou comigo. Deus falou o que comigo? Que eu ficasse em casa. Não foi Deus, não foi o diabo que falou com você. É verdade. Não, Jesus disse que eu só vou quando Ele me der vitória. A vitória não está em parar, está em continuar. Moisés grita, clama a Deus diante do mar, diante das montanhas e do exército de Faraó. Moisés clama: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós estamos cercados. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Diga ao povo que marche, Moisés. Deus não ficou dizendo: tá certo, Moisés, coitadinho de você. Você, bichinho. Não. Marcha, Moisés. Marcha. Bota o povo para marchar. Siga em frente. Tem mar na frente, passe por dentro do mar. Sabe por quê, Moisés? Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. E quando passares pelo fogo, chama algum, arderá em ti. Essa era a mensagem de Deus. Glória a Jesus. Hoje as pessoas querem vir para a igreja, não, vou lá buscar minha vitória. Você não vem buscar nada, você vem trazer. Aleluia! Não é você buscar, aquilo é você trazer. Trazer sua adoração, trazer seu culto, sua oferta ao Senhor. Ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. É o que diz a palavra. Glória a Deus. Quando o povo teve a atitude de entrar no mar, Deus mandou um vento. Quando você tiver a atitude, Deus vai soprar a seu favor, meu filho. Marche, caminhe com fidelidade, com alegria, com gratidão. Como diz a Escritura em Atos 2, que a igreja servia ao Senhor com singeleza de coração, com sinceridade, com integridade. Havia abundante graça nos irmãos. Mas a pessoa fica: não, eu não vou não. Eu vou fazer um negócio com Deus. Jesus, se tu me der isso, eu faço aquilo. Barganha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele está preparando a igreja para adentrar as mansões celestiais. Amém. E a igreja só vai entrar nas mansões eternas se a igreja obter de Deus o caráter de Cristo. E Deus está pronto para dar. Agora eu quero saber se você está pronto para receber. Porque para receber o caráter de Cristo, meu filho, é a mesma coisa que você moldar ferro. É fogo e pancada, fogo e pancada, fogo e pancada. Você já viu como se faz ferro? É no fogo. Aí bota na moldura. Bota na moldura. Aí tira da moldura e começa. Tem, até pegar o molde. Assim é com a gente. A Bíblia diz assim:
assim como Deus prova o ouro no fogo com o objetivo de tirar as impurezas, Ele faz com a gente. Glória a Deus. E às vezes a gente só quer, Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Mas não há mudança, não há transformação. É aquela pessoa que vive de mentir, de enganar, e achar que vem a um templo, vir a um templo, ou ter uma Bíblia, ou ficar com a rádio evangélica ligada em casa, 24 horas, o dia todo, irmão, só ouvindo o hino. É muita glória. Olhe, é bênção. Eu não escuto rádio dia nenhum, nem hora nenhuma. Eu não gosto. Mas tem dia eu amo assistir o rádio. É meu culto, não. Teu culto é aqui, ó. Reunido. Aqui é o culto. O culto é aqui. Não é na rádio, não. Não é? Tem ele, meu culto é na rádio. Eu escuto a rádio. Não é rádio comunidade. Acabou, né? Glória a Jesus. Irmãos, Jesus estava abrindo portas de oportunidade para a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Uma igreja, irmãos, que era pobre. A igreja de Filadélfia era composta por crentes pobres. Quando eu falo pobre aqui, eu estou falando de pobreza financeira. Eram gente, irmãos pobres financeiramente. Mas a palavra do Senhor foi: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus usou a situação que esta igreja estava passando para, através desta igreja pobre, Deus usar a vida dela para fazer missões. Filadélfia foi a igreja missionária daquele período, em que ela foi usada por Deus para começar a enviar os missionários, os crentes sem condição, sem possibilidade, e Deus começou a abrir as portas da oportunidade para aquela igreja. Porque quando fala de porta aqui, é Deus dando portas de oportunidade. E quantas portas de oportunidade Deus não tem dado a tanta gente, e a pessoa não aproveita as oportunidades que Deus dá. Atos 14, 27, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Atos 14, 27. Atos 14, 27. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. A igreja primitiva via oportunidades como uma porta que Deus estava abrindo para a igreja. Hoje começa, olha, as tribulações para a igreja de Filadélfia, para ela foi porta aberta para pregar. Hoje dificuldade é porta aberta que o crente fecha. Vou mais não. E coloca tanto obstáculo para não vir, para não fazer, para não se envolver com a obra de Deus. Ou eu estou mentindo? É uma verdade ou não é? É. Tudo é motivo para não se fazer. Durante todo o tempo de crescimento da igreja, Deus sempre abria portas de oportunidades para a igreja avançar no seu reino. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Vamos conferir aí o
dizer novamente. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Olha o que é que Paulo diz. Porque se me abriu para mim ampla, mas os inimigos eram muitos inimigos, mas Deus abriu a oportunidade. Eu não vou parar, eu não vou fechar a porta, porque eu tenho muitos inimigos. Problema dos inimigos. Deus cuidará dos meus e dos teus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Mas entra nas oportunidades que Deus está te dando. Não fica perdendo tempo com mais, com o passado. Porque é isso, porque esquece, prossegue. Aproveita a porta. Aproveita a porta que Deus está abrindo. 2 Coríntios 2 e o versículo 12. 2 Coríntios capítulo 2, verso 12. Paulo diz: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Olha, Deus abriu a porta, mas ele estava preocupado com Tito, que não encontrou Tito. Mas Paulo não fechou a porta, não fechou a oportunidade, não perdeu a oportunidade. Irmãos, quantas oportunidades Deus tem dado à Igreja Batista Missionária Aliança para crescer, e muitos não querem, têm rejeitado. Temos o curso de capelania no sábado aqui, para você aprender a evangelizar doentes, presidiários, crianças. E quantos vêm? Quantos se matricularam para o curso? Um número pequeno. Qual a igreja você conhece que dá um curso desse de graça? Não tem. Tem um curso discipulado de teologia prática, que é um curso discipulado amplo, aprimorado, mais aprimorado, que dura 3 anos. A pessoa começa, faz 1 mês, 2 meses, pastor, vem mais não. Fala até bem assim, vem mais não. Por quê, irmão? Ele não sabe nem dizer o que é. Ele tenta arrumar uma desculpa. É porque eu estava doente. É porque eu estou cansado. E começa e não sai do é. O próximo agora que eu estou programando, quem quiser fazer vai pagar. Vou fazer. Mais avançado ainda do que esse. E eu vou dar as aulas. Quem quiser fazer, vai pagar. Quem sabe se pagando, não diz assim, eu vou porque eu estou pagando. Se ninguém quiser, eu não faço. Pronto. Aí o problema já vai ser seu. Então eu vou para o seminário, vá, pague lá mais caro. E se faltar a prova, você vai dizer, tal dia, eu vou fazer tal dia. Não é no dia que o professor determina. Se você não for, não faz. E aqui a gente fica falando, meu filho, dia da prova. Foi não, porque era prova. Porque eu não estudei. Não estudou por quê? Não sei. Ainda faz biquinho. Sei. A apostila custa 0. Miguel tira xerox, encaderna sem custo nenhum. Uma xerox que você tira, se não me falha a memória, tic-tac, é R$1. R$1. Se for colorido é 2. Se for colorido é 2. E o povo assim, ó, amarrado. Não, mas isso é gasto. Gastar com conhecimento não é gasto, é investimento. Você está investindo em você. Você está se capacitando, se habilitando. Mas assim, irmão, eu não sei de nada. Não sabe porque não quer saber. Não aprende porque não quer. Não, eu não tenho cabeça. E você não tem olho e ouvido? Sua cabeça está onde?
está no pescoço. Pois é. Use-a. Use-a. Paulo não perdia as oportunidades. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Foi Jesus que disse que nenhuma porta resistiria à igreja dele. Porque o inferno, olha, o inferno fecha as portas. Com quem? Com as almas dentro. De que forma, pastor? Quando a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não consigam entender, assimilar a mensagem do Evangelho, aquela pessoa está dentro da porta do inferno. O entendimento está fechado. E a igreja é a voz de Deus para aquela pessoa. É a voz de Deus com sabedoria. É a voz de Deus com entendimento. É a voz de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, para despedaçar as portas do inferno. É tanto que Jesus disse que as portas não prevaleceriam. E aí Jesus diz a Pedro, Pedro no grego é Petros, que quer dizer pedra separada, ou homem de pedra. Cristo usou a palavra grega Petra, que quer dizer sobre esta rocha. Que significa? O que é que significa sobre esta rocha? Leito de rocha resistente. Não era uma rocha, era um leito de rocha resistente. E que não era um nome próprio. Jesus utilizou a arte dos significados das palavras para ampliar o poder do que desejava comunicar aos seus discípulos. E não apenas para aqueles dias. Ele não disse a Pedro, sobre ti, Pedro, ou sobre os teus sucessores, Pedro, mas disse assim, sobre esta rocha. Quando foi que Jesus disse isso? Lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. E vocês dizem o quê? E a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Glória a Jesus. Aí Jesus diz, sobre esta revelação. A revelação que Deus trouxe a Pedro, Jesus estava dizendo, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Qual a revelação? Que Jesus é o leito rochoso que ele edificaria a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. A partir daquele momento, Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais apóstolos o poder, a autoridade para abrir as portas do cristianismo aos judeus, aos prosélitos e mais tarde a todos os gentios e pagãos em todo o mundo. Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, eu sou a segurança da igreja. E como a igreja não vai estar sobre você, como algumas seitas ensinam aí. Tem uma seita aí que diz que Pedro é o fundamento da igreja, que ele foi o primeiro papa. Mentira! O catolicismo romano prega isso, que Pedro foi o primeiro papa. E na doutrina católica o papa não pode casar. Pedro era casado. Como é uma contradição, irmão?
quem? Quem é solteiro e quem é casado? Casado. E Jesus curou ela e ela foi servir. Eu nunca vi alguém com sogra solteira. Jesus disse: Pedro, eu estou dando agora a oportunidade a você de pregar o evangelho a todos, aos judeus e aos gentios. É tanto que Pedro foi, pregou a Cornélio. Jesus salvou Cornélio e a família de Cornélio. A igreja agora de Filadélfia foi chamada para outro tipo de obra missionária. A situação, irmão, olha, uma cidade que sofreu um terremoto. E eles reconstruíram a cidade. E agora a igreja estava sendo perseguida, irmãos, pasmem. Quem estava provocando perseguição contra a igreja não era apenas o Império Romano, eram os judeus ciumentos. Vamos fazer uma tradução? Sabe aqueles crentes que não salvam ninguém, nem ele é salvo e não ajuda ninguém, fica com raiva de quem tem? Aí fica falando: rapaz, não sei o que, eu não vou para aquela igreja não, porque ali só tem velho. Tem um buchudo no púlpito, o pastor é outro buchudo. Eu vou fazer o que ali? As irmãs é tudo velha, tem uma diaconisa que não pinta nem os cabelos é tudo branco. Não é? Estou dando assim um exemplo para vocês, para não falar coisas mais gritantes. Não é coitado da velha, mas enfim. Capítulo 3, verso 9. Olha: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eles estavam mentindo contra os judeus cristãos. Porque toda aquela área ali havia judeus. Irmão, qual lugar do planeta Terra que não tem judeu? Não existe. Todo canto tem judeu. Sabe por quê? Foi o povo que mais foi espalhado no mundo, foi judeu. Por causa de quê? Do pecado, da desobediência. Deus mandava nações invadirem, eles eram levados como cativos, se espalharam pelo mundo todo. Não existe canto no mundo, no planeta Terra, que não tenha judeu. Se espalharam, não é? E aqui os judeus ciumentos, que seguiam o judaísmo, que não haviam se convertido ao cristianismo, mas o cristianismo saiu de dentro do judaísmo, porque Jesus era judeu, veio justamente dentro da lei, dentro da religiosidade do judaísmo, para cumprir toda a lei de Deus, conforme Mateus 5,17, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, e cumpriu a rigor, ao pé da letra. E agora esses que se dizem filhos de Abraão, como Jesus diz lá no capítulo 8 de João: tu dizes que sois filhos de Abraão e vocês querem me matar? Está lá no capítulo 8 de João, a partir do verso 40. Aí Jesus diz: vós tende por pai o diabo, ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E vocês querem me matar? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Tem gente assim, irmãos. Não crescem, não conseguem enxergar o óbvio e fica colocando terra, impedindo a vida dos outros, a ponto de conduzi-los até a morte. Que era o que esses falsos judeus, Jesus estava dizendo que eles eram falsos judeus, mesmo que eles fossem judeus de sangue, mas não eram judeus no espírito, na alma. Tem gente, olha, uma pessoa de caráter, de integridade, mesmo que ele não seja crente, ele nunca vai dar um conselho para o mal. Olha, eu não sou crente, tu é crente. Ele respeita a sua fé em Jesus. Eu não sou, mas por causa de tu está aqui, eu não vou beber não.
eu não vou fumar. Ele não vai dizer para você, deixe de ir para a igreja. Não, ele não diz. Ele não quer. Mas ele é uma pessoa íntegra, ele é ético. Ele respeita. E não desfaz. Porque ética, irmão, é princípio. É um princípio que rege a vida de todo mundo. E quando você quebra esses princípios, você desenvolve comportamentos aleatórios fora dos princípios que você deve seguir. Porque ética é uma normativa da vida de todo ser humano. É uma normativa da vida de todo ser humano. Jesus estava dizendo, olha, fareus da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus, mas não são, mentem. Sim, fareiam que venham adorar, prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus estava dizendo, eu vou humilhar eles, eu vou abater eles, e vou mostrar a eles que eu sou contigo. Jesus estava dizendo para a igreja ali em Filadélfia, continue, mesmo com pouca força, porque, irmão, aqui não tem forte não. Forte aqui é Deus. Aleluia. Forte aqui é Deus. Glória a Deus. Tudinho aqui é fraco. Quem foi no banheiro hoje? Tudinho é fraco. Deus não vai no banheiro. Entenda. Tudinho é fraco. Foi pegar na boca. Dor de barriga, pastor. Pude não. É fraco. Deus não precisa de café da manhã, almoço, jantar. Glória a Deus. Não. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é forte, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Glória a Jesus. Ele não Glória precisa a de Deus. nada. Ele é tudo. A Bíblia diz que ele é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória a Deus. Aleluia. Tudinho aqui é fraco. Por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor. E na força do seu poder. Glória a Deus. Diga aos fracos, eu sou forte. Nele. Diz o profeta Ageu, em Deus, olha, em Deus faremos proezas. Jesus disse, no meu nome, é no nome dele. Glória a Deus. Vai expulsar um demônio e diga assim, sai em nome do pastor Silvio para ver se você não leva um pau. O capeta desce o cacete em você. Você quem é Silvio? Vai lá. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. Olha, Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é e tu quem és. Agora fala no nome do forte. Fala no nome do poderoso. Fala no nome daquele que manda. Fala no nome daquele que pode. Pra tu ver. Glória a Jesus. Aleluia. Deus disse a Josué, olha Josué, tu vai dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó. E é, Senhor, como é que a gente vai ganhar a guerra, Senhor? Você vai dar 7 voltas e vai fazer o quê? Você vai tocar e vai cantar pelo Senhor e por Josué, pelo Senhor e por Israel. E começa a volta. A Bíblia diz que a muralha de Jericó, irmãos, eram em cima dela construídas casas. Havia casas em cima da muralha, para você ver o diâmetro dessa muralha, a largura que ela era. Você construía uma casa, uma muralha de 8, 10 metros de largura. Se não tivesse mais. E a Bíblia diz que no 7º dia, irmãos, a muralha, a linguagem que a Bíblia usa, uma linguagem antropomórfica para a gente entender. As muralhas caíram. Não, a muralha não caiu não, irmão. Deus enterrou a muralha terra abaixo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se a muralha tivesse caído, o povo de Israel tinha morrido porque estava ao redor da muralha. Deus fez a muralha descer terra adentro. Você imagina, você sabe o que é isso? Uma muralha descer terra adentro. Aleluia. Glória a Deus. E Deus empurrou terra dentro. E foi o que aconteceu, irmão? Somente arrodear. Era arrodeando e Deus pisa ali, dá uma
pisadinha do lado do outro. A terra foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. E quando chegou no sétimo dia, já vai dizer hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é que é o forte. Aleluia. Ele é que é o grande. Ele é que tem poder. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Mas aonde, Jesus? Em meu nome. Aleluia. Em meu nome. O poder está no nome dele. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Senhor, quando eu chegar lá diante de Faraó e Faraó perguntar, quem te mandou? Tu vai dizer assim, eu sou, me enviou a voz. Glória a Deus. E o povo, e o meu povo, quando perguntar, quem foi que me enviou? Ao meu povo, tu vai dizer assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó me enviou a voz. Mas a Faraó, tu vai dizer, eu sou, me enviou a voz. Pronto. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Traduzindo para a nossa língua aqui, a Faraó, tu vai dizer assim, ó, eu serei o que serei. Aleluia. Quando Moisés chega diante de Faraó, que solta a vara, o cajado dele, e o cajado dele se transforma em uma serpente, Faraó chama os catimbozeiros dele, os magos egípcios, e faz ali o seu feitiço, e surgem duas serpentes. A serpente de Moisés come as duas dos feiticeiros. Aleluia. Deus estava dizendo a Faraó, eu serei o que serei. Ou seja, eu estou mostrando a você quem realmente de fato eu sou. Quem manda sou eu. Tu só está aí porque eu permiti. Quando Pilatos disse assim a Jesus, tu não te defendes, tu não diz nada contra aqueles que te acusam, não sabes que eu tenho o poder de te soltar e de te mandar matar? Ele disse, nenhuma autoridade tu tens sobre mim, se do céu não te fosse dada. Aleluia. Glória a Jesus. 19 e 7 do livro de João. Aleluia, Jesus. Nenhuma. É ele que tem o controle de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, se Deus tem o controle de tudo, por que eu estou numa situação dessa tão ruim? Aí tem duas coisas. Existe a permissão de Deus e existe a colheita do que tu plantou. Tu planta pecado e quer colher bênção? Planta mentira e quer colher verdade? Planta desunião e quer ter unidade? Não ama ninguém e quer que todo mundo te ame? Não ajuda ninguém e quer ser ajudado? É aquela pessoa rancorosa, raivosa, invejosa, fica desfazendo o tempo todo dos outros, quer que todo mundo, meu amor, meu bem, minha... Não! Você vai receber o que você semear. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus, estava falando para aquela igreja, que aqueles que se diziam, mas que não eram, iriam cair prostrados diante dos verdadeiros. Não se incomode com quem fala de você, não. Nem se preocupe com o que dizem mal de você, não. Porque a verdade vem à tona. Glória a Deus. Vem à tona. E todo mundo que dizia, mas rapaz, fulano que falava de cicrano. Fulano continua do mesmo jeito. E fulano é como está. É assim mesmo. É Deus que te justifica. É Deus que fala por você. Glória a Jesus. Por isso, nem tudo que você escuta dê crédito. Vigie. Para não ser instrumento da maledicência do inimigo. Escutou, você não é morto, você escuta. Tá certo, irmão, vamos orar. Mas não espalha. Fecha a tua boca. Glória a Jesus. E para a gente concluir hoje, até o versículo 10. Jesus diz para a igreja de Filadélfia, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência.
Porque Jesus nos aconselha, tenha paciência. É verdade. Aí a gente não quer. Aí fica. E corre para um lado, corre, fica debatendo. Aí vê que você bate de um lado, bate do outro e não resolveu nada. Deus está dizendo, meu filho, desenvolva o pulmone. O pulmone quer dizer, é uma paciência que extrapola o limite. É que suporta. Irmãos, quando a Bíblia diz suportar, escuta aí, é um pulmone. É uma paciência que Deus desenvolve em você pela ação do Espírito Santo, para que você entenda, aprenda, compreenda que não é os teus recursos, não são os teus conhecimentos, não é a tua habilidade, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que envia, é Ele que manda. Tem coisas que não é para a gente fazer, tem coisas que é para Deus fazer. Glória a Jesus. Você entende? Porque desta atenção a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Amém. De hoje a 15, a gente continua esse assunto, porque de hoje a 8 é o encerramento do aniversário da igreja. Amém. Aí a gente vai tratar do tema de aniversário da igreja. Amém, irmãos? Amém.